Aquela resenha, né? Exatamente. Exatamente. Aí tá, agora nós chegamos aqui na parte que a gente queria abordar, que eu vou até trocar o guia aqui. Pergunta, vocês estão vendo o Twitter? Uhum. Perfeito. Tá. Aí entra, enfim, a parte que a Brenda queria tanto citar, e a parte que eu ia citar, e a parte que nós ia citar, que é o seguinte. Bom, como vocês justamente perceberam e observaram, a nova temporada de Crime de Gumball ela foi bastante alterada e ficou bem diferente porque eles tiraram o Mickey Graves, né? Que o Mickey Graves vai chegar uma galera e falar, mas foi o Ben Bucket que fez a série de Crime de Gumball. Sim, verdade, foi o Ben Bucket. Porém, quem era o diretor e um dos principais roteiristas, dublador do João Banana e um cara que sabia fazer roteiro genial, era o Mickey Graves, que acaba que a galera esquece ele. Ele não marcou presença, segundo o que foi alegado até então, ele não marcou presença na nova temporada. Dá pra sentir que a nova temporada tem partes meio fracas, que certamente se ele tivesse não estaria tão fraca, né? E você percebe isso. Só que tá, piora. Por quê? Foi alegado pelo Ben Bucket, que, vale lembrar, é o tão conhecido e renomado, o criador de Gumball, né? Ben Bucket, ele é o cara que criou Gumball, né? Só que ele não dirigiu a série sozinho, tá? Já abordei isso aqui. Só qual é a graça, né? Que inclusive ele tem a cara bem parecida com o Pedro Pascal, mas vamos lá. Tá, ele, de certo Parece modo... mesmo. Pois é, ele, de certo modo, foi lá e ele fez um anúncio no Twitter, né? Esse anúncio deu polêmica pra caramba e ele vai ser um ponto que a gente vai detalhar antes de terminar, né? Porque isso aqui é algo interessante pra abordar, é algo muito interessante porque é algo que eu já vi uma galera falando, porém eu acho que vale muito a pena citar porque tem muita coisa a dizer, principalmente porque muita gente não gostou, que é o seguinte, ó, Ben Bucket revelou que a relação de Yuki e Nicole será melhor trabalhada na nova temporada de O Incrível Mundo de Gumball, né? Julho de 2020, beleza, tranquilo? Tá. A história delas é um chip que não é muito comentado, mas ainda assim existe. Vamos nos aprofundar nesse relacionamento, histórias e tal. Cara, isso aqui dividiu muita galera, mas antes da gente falar da galera, aqui entra todos os meus pontos, que depois a Brenda vai falar, porque a Brenda tem muito a dizer. Primeiro, a Nicole, ela literalmente escolheu ficar com o Ricardo. Não só ela escolheu, mas sempre foi demonstrado que toda a relação dela com a Yuki era uma inimizade relacionada a duas lecas que não se gostavam e brigavam. Tanto que até em episódios que mostram o passado, ela literalmente fez a escolha dela. Então, tipo assim, isso aqui é algo absurdo. É por isso que eu falo que o Mickey Graves, ele tá literalmente conseguindo a proeza de danificar coisas que já estavam definidas no universo. Fala aí, Bren. Sobre isso aqui, esse chip. E pra piorar, como ele falou, é um chip não comentado, ou seja, ele já fala como se ele quisesse que a galera falasse mais desse chip, já que muita pouca gente falava. Já que Rapidão, sabe o que isso me lembrou? Aquele chip maluco lá, da nova animação das meninas superpoderosas, que um dos criadores chipou com a florzinha. Porra! Qual é o nome? Chip de... Eu não vou pesquisar aqui, porque senão o negócio não vai entender, ninguém vai entender mais. Deixa quieto. Vai. Prossiga. É um chip que não foi muito comentado e o cara queria deixar mais famoso. Beleza. Só que daí vem uma teoria das pessoas de que, na verdade, então, a Nicole e a Yuki, na verdade, eram namoradas no passado. A Nicole largou esse namoro com ela, foi viver com o Ricardo, porque tem 1001 provas de que ela é feliz com o Ricardo. Porém, elas tentam enfatizar de que elas eram namoradas no passado, para que no futuro elas se tornassem inimigas. Só que a Nicole não quer brigar com a Yuki, e a Yuki quer brigar com a Nicole. Isso é mostrado toda hora. Tanto que na nova temporada tem isso, mas eu não posso falar muito. E aí entra o ponto. É uma mancada ele abordar isso, porque, primeiro, esse chip meio que surgiu por causa daquela brincadeira lá da Sarah de mexer com a linha do tempo, né, com o Death Note, né, que ela pegou. Só que qual é a graça disso? A graça é o seguinte... Quase ninguém falava isso. Mais uma vez, o próprio criador diz, né? Que é algo que não era muito comentado. Então, segundo as próprias palavras do criador, é algo que todo mundo já entendia que as duas não eram nada mais do que apenas meras amigas, cara. Do que apenas meras amigas e inimigas. Até porque, como foi mostrado nos episódios... É só pegar... É só pegar a base daqueles episódios lá, do flashback lá que dizia como se conhecia. Aqui, ó. O episódio é a escolha. Inclusive, o cara comentou aqui. Não faz uma besteira dessa. Vamos lá. Talvez seja bait do criador, mas eu não duvido de nada. Bom, obviamente, eu concordo com a alegação. Eu concordo com a alegação que o cara fez aqui. Pode ser que seja bait, mas pode ser que não seja, né? Se for bait, a gente foi enganado com sucesso e até mesmo... Mas se não for bait, aqui entra o ponto. Já havia sido deixado claro no episódio A Escolha, que é um episódio ali da quinta temporada, episódio 6, como vocês podem justamente ver. Nesse episódio é mostrado que a Nicole, ela não só planejou e mentalizou como seria toda a trajetória da vida dela, ou seja, ela fez tipo uma volta, como ela até mesmo pontuou como seria cada rota. Tipo, se eu casar com o Mickey Graves... E é um dos mais amados, né? Olha a crítica desse episódio. Esse é um dos melhores episódios. Se eu casar com o João Banana, eu vou ficar louca. Se eu casar com o Wilson lá, o Tobias Wilson, eu vou ficar... aquela cena... Não, esse é um dos melhores episódios. E essa é a graça. Quem foi que dirigiu esse episódio? Nosso ilustre amigo Mickey Graves. Por isso que esse episódio é tão bem articulado. E mais uma vez eu volto a falar. Gumball sem Mickey Graves não é Gumball. Porque ele era o cara que não só organizava tudo direitinho, como ele sabia, de certa forma, montar a estrutura. Tanto que antes de eu estar fazendo o vídeo que eu tô fazendo aqui, eu já pontuava no off. Tipo, porra,
Não, tá, Ben Bucket voltou pra produção, voltou, bacana, adorei, amei. O outro leque lá que eu esqueci o nome, que ele tem foto de negócio, voltou, pô, da hora. Mas cadê o Mickey Graves? Eu fiquei, pô, cadê o Mickey Graves? Se ele não voltar, Gumball vai ter alteração. E essa graça, tá aqui, um dos episódios mais amados pela comunidade, que tem 9,8 no IMDb, como vocês estão vendo. É o episódio The Choice, a escolha. E a Nicole justamente fez uma análise de todas as possibilidades que ela poderia ter. E ela percebeu que, de fato, a melhor escolha que ela podia ter feito e que ela fez foi a escolha de ficar com o Ricardo. Ela quis isso. Eis a graça, eis o ponto, eis o tom. É algo que ela escolheu. E é algo que ela, em tese, é feliz por ter escolhido. Tipo, tem diversos pontos que eles são como são. E eles foram muito bem abordados pra ser como eles são. Alterar isso... Ou seja, uma parada que deve respeitar, né? Já que teve toda uma construção e tal, né? Eu diria que não é nem questão de respeitar, é questão de compreender que tem coisas que elas não existem porque sim, elas fazem sentido existir. E tá aí. E, bom, esse aqui ponto, essa questão... Bom, obviamente, eu deixo claro 3 coisas. Não é uma certeza de que vai ter Jeep de fato das duas. Não é impossível. É bem capaz do Ben Bucket fazer um negócio desse. Vale lembrar que a gente tem que se preocupar... Eu só digo uma coisa. Se caso chegue o suposto dia e não role nenhum chip delas, eu vou estar feliz por estar errado pela primeira vez. Eu vou estar agradecido por estar errado. Porque eu tô achando que vai rolar chip. E se não rolar, eu vou ficar feliz por ter errado. Não, o que eu acho bizarro é que literalmente não tem construção, e mesmo se tivesse, não foi abordado, e não tem literalmente narrativa pra justificar esse chip. Primeiro, o próprio criador deixa claro que era algo irrelevante, uma nata muito específica da galera que curtia isso, que eventualmente era uma galera doente, porque se você tem uma boa base de Gumball, você sabe que elas eram nada mais nada menos do que inimigas que se aturavam, tanto que isso é abordado na nova temporada também. A galera caiu em cima dessa possibilidade, mesmo que seja meme, alegando que mais uma vez um artista ocidental colocou fetichismo sobre traição em obra infantil. Cara, esse negócio de obra infantil sempre foi relativo, principalmente pra Gumball, porque Gumball sempre teve piadas que vai chegar a 2030 e você vai entender. A graça de Gumball é essa, né? Então a gente não vai nem debater quanto isso. Porém, eu volto aqui pra aquele ponto. Eu volto aqui pra aquele ponto importante que o cara tinha abordado, que é o fator da escolha lá. Que é o seguinte, cara. No episódio A Escolha, The Choices, né? Literalmente, a Nicole, ela havia feito escolha. Só que qual é a graça? Esse episódio ele foi dirigido pela Mickey Graves e o Ben Bucket era roteirista. E aqui entra o outro leque lá que eu tava atrás, é o John Foster. Pô, tanto trabalho pra lembrar o nome dele, mas é John Foster, tá? Qual é a graça? Esse episódio é um dos melhores. Esse episódio, ele escancara o porquê não faz sentido a Nicole, de certa forma, ficar com... ou ter algum tipo de coisa. Aí alguns caras mais cubistas, eles vão argumentar. Mas faz sentido isso acontecer porque o Ricardo é visto usando vestido, essas coisas. Só que isso acontece... Ricardo Watson, né? Vamos puxar aqui. Isso acontece... piada. É piada. A graça dele é essa. Mano, tem episódio que ele tá musculoso, e aí? Super heteropressor. Até edit, né? Isso aí não tem. Fora que... Cara, é melhor usar o melhor exemplo. Eram aquelas animações lá, tipo Looney Tunes, essas coisas, pá. Tipo, perna longa, mesmo tendo relação com a Lola, essas coisas, pá. Vários desenhos sempre demonstrou o cara usando um vestido de mulher. E aí pergunta, ele veste um vestido de mulher porque ele é gay? Que piada! Ele se veste de mulher pra enganar. Pra fazer uma sátira, tipo, dizendo assim, olha só, tipo no do episódio, esse vestido de mulher e enganava os caras lá, achando que era realmente uma mulher. Olha, uma sátira dizendo que, é mais fácil pedir ser mulher e enganar os trouxas. Sim. É piada, era um humor daquela época. E aí entra outro ponto. No caso da Nicole, até mais específico, porque tá, enquanto do Ricardo sempre foi uma crítica barra piada, a Nicole, ela é feliz com a vida dela. Ela é feliz com as escolhas que ela fez. Ela é feliz com a vida que ela tem. Ela literalmente meteram um amor fati nela. Ela literalmente aceita a vida dela. Tanto que ela faz de tudo pra... Tem um episódio muito bom, que é um episódio... o Natal, parece, né? Eu acho que eu não vou lembrar. Gumball, né? Eu não vou lembrar aqui, mas vamos lá. Gumball, episódio O Natal. Que é aquele episódio lá que mostra que a Nicole, de fato, sempre pedia do Papai Noel pra ter uma família. Pra ter uma família, mostrar lá os pingentes que eram de acordo com os erros que ela ia ter. Então, tipo assim, note que... tá aqui, legal, tá até aqui, ó. Tipo, literalmente ela pedia do Papai Noel as coisas que ela tem. Ela é feliz com o que ela tem. E ela não só é feliz, como ela diversas vezes, em diversos momentos, não trocaria nada ao que ela arranjou pelo que ela tem. Tipo, literalmente, não existe brecha pra isso acontecer. Cara, se isso não for bait do leque, é uma baita mancada. E é aquilo. Gumball tá diferente? Tá diferente. Por quê? Porque ao invés de ser o nosso ilustre Mickey Graves, que tá dirigindo, né? Ao invés de ser o cara que realmente é até mesmo... a galera fica, mas é o Ben Bucket, gente. Não. Quem fez Gumball ser como a gente conhece é o Mickey Graves, né? Ninguém dá os créditos que ele merecia, mas eu dou, tá ligado? Ele é um cara que sabe montar diversos fragmentos que os caras tinham. Ele é o cara que fez o João Banana sendo um dos personagens mais legais que a gente conhece e afins. Ele é um cara... Inclusive, ele fazia SUS, também posso estar errado, mas você pode jogar no Google. Então, tipo assim, note, perceba e veja que ele era o que dava diversas graças que nós conhecemos, que nós gostamos. Se você gosta hoje de Gumball, não agradeça ao Ben Bucket, agradeça ao Mickey Graves, ao Mikael Covas. Eu tava esperando alguém fazer essa piada. Pois... Não, fiz piada não, o nome do cara. Tá, bom, é isso. Bren, opine sobre teu fechamento relacionado a esse chip, que eu realmente espero que não seja aprofundado, porque não tem brecha. Literalmente não tem brecha pra ele ser aprofundado. É só fetichismo. Opina, Bren. Só fanfic, essa porra.
Paypunk, por favor, só mantenha a luta das mais gostosas. Não continue além disso. A gente quer ver Milf lutando. O empoderamento feminino que a gente aceita é esse. Duas mãos bonitas lutando, Paypunk. Você faz, sei lá, Tem um trabalho, né? Dá pra Caralho. pra os dois lutarem. Não faça mais que isso. Obrigada. Rumo a mais mães solteiras gostosas no Cartoon Network. Ah, mas Milf, Obrigado. no caso, Milf, né? Não, tá É ligado? isso. Então é isso que a galera quer, cara. Vai bombar que alguém Não, esse desenho aí. E o bom, ó, Ninguém supera de Dexter. o ponto é o seguinte, não tem nem como dizer que Gumball é machista ou era machista, porque ou dizer que a gente tá querendo algo machista, porque literalmente a gente tá querendo que as duas permaneçam sendo poderosas como elas são. Só que eis a graça, é explorar um chip que não existe, não tem sentido. É literalmente cavar, como é que se fala? Tem uma frase que eu sempre... Não, é literalmente... Qual é o nome? Cavar um fundo que já tá vazio. Tipo, o que você vai encontrar ali além de nada? Não tem? Então, eis a graça. Não existe justificativa pra alegar que elas duas têm algum tipo de vínculo ou teriam algum tipo de vínculo. Isso é puro... Mais uma vez, aí entra a questão que a galera falou. É puro fetichismo relacionado à cornice, né? Não tem outra explicação. Bom, é isso. A Nicole, ela é uma das personagens mais felizes do multiverso de Criamo de Gumball. E eis a graça. Se você vê alguém falando que, nossa, a 7ª temporada ela tá crua, tem algumas coisas que faltaram, que eu senti falta, os caras perderam a mão, vão culpar a Disney e a Warner. Eles têm o direito de culpar porque elas têm culpa também. A gente sabe como é que a Disney e a Warner, eles danificam a série, né? Principalmente ultimamente. É verdade, isso é verdade, isso não é mentira. Porém, falem pra eles que Gumball só tá do jeito que tá, podia tá melhor, se tivessem metido o Mickey Graves trabalhando simples, cara. Tudo teria sido muito melhor. Bom,